E o Corinthians dispensou quase 50 atletas nos últimos dias. Vídeo de hoje do canal do Nicola explica em detalhes essa história e fala também do Corinthians, que teve sua dívida com a União aumentada em 400 milhões de reais em apenas um ano. Pedro Rocha pode virar reforço do Corinthians em 2026? Mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Mais um giro de notícias aí do Coringão, notícias exclusivas e atualizadas do Corinthians neste sabadão. Atualizações importantes aí com o Jorge Nicola trazendo informações exclusivas e atualizadas do maior clube do mundo, o Corinthians. Combinado, rapaziada? Iniciamos aí mais um vídeo aí com muito corte de notícias atualizadas juntamente com o Jorge Nicola, crédito total do canal do Nicola. E peço humildemente para você que deixe seu like neste vídeo e se inscreva neste canal, ativando também o sino das notificações para ficar super atualizado nas últimas notícias do Timão. Combinado, rapaziada? Tá passando aí no card aí no vídeo, durante a tela tem um botãozinho, uma sacolinha escrito comprar aí, né, para conferir produtos. Dá moral pra gente aí, camisa do Timão ou o que você quiser, é só ir lá, clicar no link e ir lá na loja de venda, no Mercado Livre, Shopee, Magazine Luiza ou então na Netshoes e pesquisar o que você quiser lá, que vai gerar comissão pra gente aqui, vai ser bom demais, gratificante demais. Então se for comprar alguma coisa, aproveite que tá na Black Friday, tá? Até dezembro aí você pode comprar produtos em até 80% de desconto. Agora vamos parar com a enrolação e vamos direto com o giro de notícias. E Gabigol não pretende continuar no Cruzeiro em 2026. Nada contra o clube, pelo contrário, relação com o torcedor, com o dono da SAF, com os demais jogadores é ótima. Mas o Gabigol tá muito incomodado com o fato de ser reserva. Só para vocês entenderem, desde junho ele foi reserva em 19 partidas, nem saiu do banco de reservas em 4 jogos e só foi titular 5 vezes. O Gabigol entende que é incompatível essa condição com alguém que ganha 2 milhões e 400 mil reais por mês, o maior salário do elenco cruzeirense. Diante disso, o Gabigol pretende, assim que a temporada acabar, conversar com dirigentes do Cruzeiro para tentar uma rescisão de contrato amigável, para que ele possa buscar um clube onde será titular absoluto. Gabigol já percebeu que com o técnico Leonardo Jardim, as chances de ser titular são muito pequenas. E aí, para não atrapalhar o Cruzeiro e para que ele possa render mais, o Gabigol pretende buscar outro clube. Quero contar ainda que o Pedro Lourenço, dono da SAF cruzeirense, adora o Gabigol e não se incomoda com o fato de ser reserva, mesmo tendo de pagar uma conta extremamente alta no fim do mês. Se depender do Pedro Lourenço, o Gabigol vai tentar ser convencido a permanecer, mas a tendência é que ele acabe saindo. Temporada atual de 45 jogos, 13 gols e 4 assistências. Já havia contado para vocês que o Corinthians adoraria ter o Gabigol, mas para que esse negócio avançasse, seria importante que o Memphis Depay fosse embora. E o Memphis já deixou claro que só sai do Corinthians no fim do seu contrato, em junho do ano que vem. Quero te atualizar agora sobre uma especulação bem grande dos últimos dias. Pedro Rocha pode virar reforço do Corinthians? O artilheiro da Série B não fica no Remo, já havia trazido essa informação para vocês ao longo da semana. 15 gols e 8 assistências na segunda divisão, o contrato se encerra agora no fim desse mês. Pedro Rocha, que havia sido alvo de uma proposta do Corinthians em setembro, na oportunidade com o Remo pedindo 3 milhões de reais. E também por conta do Transferban, o Corinthians não conseguiu avançar nessa negociação. Dá para contar que o Corinthians segue monitorando os passos do Pedro Rocha e torce para que ele não feche com ninguém, mas hoje a prioridade no Parque São Jorge é resolver seu Transferban. Timão está impedido de registrar novos atletas enquanto não pagar cerca de 85 milhões de reais. 41 milhões para o Santos Laguna, 44 milhões para Matias Rojas. Assim que resolver essa pendência, o Corinthians vai ao mercado em busca de jogadores de graça, como o Pedro Rocha. Então, a grande verdade é que o Corinthians não pode se acertar com o Pedro Rocha enquanto não resolver o Transferban e torce para que o atleta não feche com ninguém para estar disponível no mercado. Bora falar agora sobre um ótimo zagueiro que enfim pode voltar ao futebol brasileiro. Eu me refiro a Doria, 31 anos de idade, atleta do Atlas, do México. Doria foi alvo de muitos clubes nos últimos tempos, mas tanto o Santos Laguna quanto o Atlas sempre pediram um caminhão de dinheiro para liberá-lo, o que inviabilizou seu retorno ao Brasil. Mas agora a situação mudou. O Atlas deve um dinheiro ao Doria e seus representantes têm conversado com o clube mexicano em busca de uma solução amigável. Diante desse cenário e com a vontade do Doria em voltar ao Brasil, eu não descarto que ele apareça por aqui
num grande brasileiro a partir de 1º de janeiro. Vale a lembrança de que o Doria, desde que foi ao México, sempre foi titular. Primeiro no Santos Laguna de 2018 a 2024. A mudança para o Atlas não mudou seu status. Ele segue jogando com enorme frequência. Nessa temporada, por exemplo, foram 15 jogos e 1 gol. Zagueiro canhoto, como por exemplo busca o Flamengo há bastante tempo. Rubro-negro hoje tem apenas 3 zagueiros confiáveis: Danilo, Léo Pereira e Léo Ortiz. E a busca por um zagueiro canhoto é prioridade para a próxima temporada. É possível que outros clubes demonstrem interesse na contratação de Doria, especialmente se essas negociações com o Atlas avançarem para uma rescisão amigável. Se você não lembra do Doria, bora refrescar sua memória. Jogador revelado no Botafogo, com passagem por Olympique de Marselha, São Paulo, antes de chegar ao futebol mexicano. Preciso falar agora sobre o Corinthians, para contar que a dívida do Timão com a União cresceu em 400 milhões de reais em apenas um ano. O mandato de Augusto Melo se mostra cada dia mais tenebroso para o clube. Bora aos números. Corinthians tem nesse momento uma dívida com a União Federal em 580 milhões de reais. O crescimento foi de quase 400 milhões em um ano, segundo dados da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Nesse mesmo período do ano passado, o Corinthians devia à União 181 milhões de reais. Dos 580 milhões dessa dívida com a União, 479 milhões são débitos tributários, 85 milhões são dívidas previdenciárias e mais 15 milhões e 600 mil são pendências de FGTS. Importante contar que parte dessas cobranças, inclusive, já geraram ações judiciais na casa dos 30 milhões de reais. Para completar, é importante registrar também que esses valores representam apenas débitos vencidos e sem acordo de parcelamento, e que podem resultar em restrições de crédito e, em piores casos, até em leilões de bens do Corinthians. Só para fechar de vez sobre o tema, enquanto o Corinthians deve 580 milhões de reais, quase 600 milhões, o Palmeiras tem uma dívida com a União de 10 milhões e 600 mil, o São Paulo de 3 milhões e 200 mil, o Santos de 1 milhão e 300 mil reais. A última do Corinthians, Hugo Souza e Maicon treinaram com o restante do elenco e devem reaparecer no time principal muito em breve, bem antes do retorno do confronto contra o Cruzeiro na Copa do Brasil. Preciso te atualizar agora sobre o Corinthians, que segue revolucionando as categorias de base. A ideia é acabar de vez com tudo que foi plantado por Augusto Melo e companhia. Nos últimos dias, o Corinthians dispensou quase 50 atletas das categorias sub-12 e sub-13. Recentemente, o Corinthians também havia demitido 17 pessoas de comissões técnicas e captações das categorias de base. A economia total que o Corinthians obteve com todas as dispensas desde o fim da era Augusto Melo nas categorias de base chega a 5 milhões de reais por ano. A avaliação no Timão é de que Augusto e companhia contrataram muito acima das necessidades de todas as categorias de base, inflando o processo, atrapalhando a gestão e o dia a dia do clube e gerando mais dinheiro para quem não deve. Com todos esses cortes, o Corinthians tem convicção de que vai ser muito mais competitivo em 2026 e gastando muito menos. A gente está falando de uma economia de 5 milhões de reais por ano, algo na casa dos 400 mil por mês, apenas com as fileiras inferiores. Só para completar sobre o time principal, o Corinthians ainda não conseguiu resolver o transfer ban, que o impede de registrar novas contratações para o time principal e também para a base. A tendência é que o Timão busque dinheiro emprestado em banco para a resolução desse problema e, por consequência, a abertura de contratações no profissional e na base nos próximos dias. Prometo ficar de olho nessa história e qualquer novidade conto para vocês. Alguma notícia boa do Corinthians? Abraços, Francis. Acho que dá para dizer que é boa sim, né? O Corinthians trabalha hoje com a ideia de buscar empréstimos bancários para tentar fazer a quitação dos transfer bans. Bora explicar em detalhes essa história. O Corinthians vai receber, no fim dessa temporada, uma cota de participação da LFU pela classificação final do Campeonato Brasileiro. 30, 35, 40 milhões de reais. O Corinthians ainda tem a cota da Copa do Brasil para receber. A cota da chegada à semifinal da Copa do Brasil, se o Corinthians for para a final, ele tem no mínimo 35 milhões de reais. Se ele ganhar a Copa do Brasil, ele embolsa 77 milhões. Então, sendo campeão da Copa do Brasil mais Campeonato Brasileiro, a gente está falando de uma verba superior a 100 milhões de reais. Aí você fala, bom,
O problema do transfer ban está resolvido, certo? Errado. O Corinthians tem, nesse final de ano, para pagar 13º, férias, o salário do mês, enfim, muitos problemas financeiros e alguns débitos já antigos. Por exemplo, o Memphis Depay tem 23 milhões de reais em dívida, o Corinthians parcelou essa grana em 4 vezes. A primeira de R$1 milhão, a segunda de R$1 milhão, a terceira de R$1 milhão e a quarta de 20 milhões. Não tenho a mínima ideia de como é que os caras vão conseguir essa quarta parcela para pagar à vista 20 milhões de reais. Mas, enfim, o que eu quero dizer diante de tudo isso, mesmo com a entrada importante de dinheiro, essa grana não vai poder ser utilizada pelo Corinthians para a quitação do transfer ban. E hoje a maior possibilidade dentro do clube é de o Corinthians recorrer a um empréstimo bancário. Pega algo próximo aos 80 milhões de reais, quita as dívidas com o Santos Laguna, 41 milhões de reais pelo Félix Torres, e outra parte com o Matias Rojas. O Corinthians tem a impressão de que com o Matias Rojas não há necessidade do pagamento à vista. Você paga a maior parte, 70%, e parcela o resto. Com o Santos Laguna é à vista ou à vista, o time mexicano não confia mais no Corinthians. E aí, a partir do momento em que resolve esse transfer ban, o Corinthians volta a ter condição de registrar atletas. A tendência é que o Corinthians deixe para fazer esse pagamento dos transfer bans quando a janela já estiver aberta, para que ele possa ter tempo para resolver eventuais contratações. Então é isso, né, família? Ficamos aqui com aquele giro de notícias do Coringão. Últimas atualizações aí neste sábado, para você não perder nenhum conteúdo. Deixa aquele like maroto neste vídeo. Não esqueça de deixar like aí, né, rapaziada? É muito importante. Comenta também o que você quiser sobre tudo que foi falado neste conteúdo aqui, combinado? Rapaziada, vai comprar algum produto do Timão, vai comprar uma caneca, um item personalizado, algum produto oficial original, clica no nosso link aí na descrição, que o próprio YouTube está recomendando. A gente é contemplado com a oportunidade de estar divulgando o YouTube Shop, né, com parceria com o Mercado Livre, Shopee, Magazine Luiza e Netshoes. Tem aí um link na descrição, você clica aí e vai lá comprar o que você quiser, combinado? Um grande abraço, até o próximo vídeo, fui!